Quem mexe com a Venezuela se dá mal, foi o que disse o regime, né, ao publicar a silhueta. Veja aí, é o Lula, né, gente? Vai dizer que não é? Não tô vendo coisas, não. É o presidente Lula e a bandeira do Brasil atrás para só reforçar esse conteúdo. O Renan Marra assina a reportagem e ele conta aqui num novo capítulo da crise diplomática que se desenrola entre o governo do Brasil e o regime da Venezuela. A Polícia Nacional Bolivariana, que é controlada pelo Maduro, publicou nas redes sociais uma imagem que mostra a silhueta do presidente Lula, a bandeira brasileira, acompanhada dessa mensagem que eu disse agora há pouco. Quem mexe com a Venezuela se dá mal. Olha só, que audácia, hein? A publicação não menciona explicitamente o presidente Lula, mas a silhueta é de um homem que tem barba, cabelo grisalho, né? A semelhança do líder brasileiro. O rosto tá borrado, então assim, vão dizer, será? Não, não foi pro Lula não, a gente tá querendo mostrar uma outra pessoa, o verde e amarelo ali com um azulzinho e o começo da listra de Ordem e Progresso também foi só uma coincidência, não tem como, né, gente? Na imagem há ainda a hashtag quem mexe com a Venezuela se dá mal. Vamos ver essa postagem? Tá aberta aqui e você vai ver conosco. Olha aí, ó, hashtag el que se meta com Venezuela se seca. E aí eles falam que a pátria é independente, livre e soberana, não aceitamos chantagem sobre nada, não somos colônias de nada, estamos destinados a vencer. E aí, gente? E essa treta aí, meus amigos Jamil Chad, Thales Faria, Ricardo Couto, boa tarde aos três. Agora falando sério, Jamil, o que isso representa, né? Porque já há algum tempo o Nicolás Maduro vem publicamente, né, fazendo críticas ao governo brasileiro. O Lula vem tomando uma postura assertiva de não reconhecer o processo da Venezuela, dizer que não reconhece, ele pediu as atas, não foram apresentadas. Mas, assim, ele não faz críticas no sentido de ofensas, né, ao Nicolás Maduro, mas no sentido contrário, veja, né, estão vindo ofensas por parte da Venezuela. E te pergunto como reagir diplomaticamente. Historicamente, o Brasil tem uma postura muito conservadora, digamos assim, na diplomacia, né, Jamil? Boa tarde. Boa tarde, professor Couto, boa tarde, professor Thales, boa tarde a todos. Olha, vamos só primeiro entender quem é a Polícia Nacional. A Polícia Nacional é basicamente o pilar do governo Maduro. O próprio presidente, Nicolás Maduro, ele é, vamos dizer assim, a ponta do iceberg de uma estrutura de poder. Ele não é o líder único que toma todas as decisões do país, não. O regime venezuelano ele é muito complexo, mas a gente precisa entender ele considerando justamente uma base, e essa base é formada e tem um papel muito fundamental a própria Polícia Nacional. A Polícia Nacional, para você ter ideia, Diego, ela foi investigada pela Comissão de Inquérito da ONU, foi denunciada, inclusive, por graves violações de direitos humanos. Então, primeiro, a gente precisa entender quem é. É uma das bases, um dos pilares do governo de Nicolás Maduro, eu diria, do próprio Estado hoje venezuelano. É muito fundamental, inclusive com impactos econômicos, controles de determinados setores da economia venezuelana. Então, é dali que vem. Mas também a gente precisa entender o seguinte, que quando o governo resolve fazer isso via Polícia Nacional, ao mesmo tempo está falando, olha, não foi a diplomacia venezuelana que fez, né? Ele está terceirizando o ataque ao governo brasileiro, e não há nenhum tipo de dúvida. Você colocou aí, Diego, será que é o presidente? Eu sei que você estava sendo irônico. É o presidente Lula, sim, é a bandeira brasileira, sim, é um recado ao Brasil, mas é, acima de tudo, um recado doméstico. Por que um recado doméstico? Porque o que ficou muito claro para os venezuelanos, no momento em que o governo brasileiro não reconheceu, é que aquele grande aliado, ou a esperança de ser o grande aliado do governo Maduro, não estava ao lado do governo Maduro quando a falta, vamos dizer assim, de informação e de transparência aconteceu durante a eleição. Então, ali também é uma declaração ao próprio povo venezuelano, dizendo, olha aqui como nós somos corajosos, como ninguém nos enfrenta. Um pouco do que o Irã faz quando é atacado, um pouco são comportamentos, vamos dizer, tradicionais de regimes que querem mostrar para a sua população de que nós não nos deixamos
ser ofendidos por outros. Para lembrar, olha só que coincidência, na Nicarágua, o Daniel Ortega, há poucos meses, também rompeu a relação com o Brasil. Na verdade, o Ortega foi muito além do Maduro, rompeu a relação com o Brasil, expulsou o embaixador brasileiro da Nicarágua e fez várias declarações ofensivas ao governo brasileiro. Então, é sim um estilo, é sim um comportamento. O que o governo brasileiro vai fazer? Bom, eu falei agora, o Palácio Planalto disse, por enquanto, nós não iremos responder a uma postagem da Polícia Nacional, etc. Não haverá nenhum tipo de reação como essa. A esperança do governo brasileiro é de não levar esse tema justamente para uma troca de ofensas públicas e trazer ou tentar trazer de volta o caminho de algum tipo de diálogo. A questão é saber se, diante de tudo isso, se ainda há alguma esperança de diálogo. O que eu disse hoje pela manhã, e volto a dizer aqui, é que nós temos vamos dizer assim, uma realidade, Diego, que é a seguinte: a Venezuela não vai embora da fronteira do Brasil. A Venezuela será sempre fronteira do Brasil. Esse tema será sempre um tema que fará parte, inclusive, do tema da segurança nacional no Brasil. Então, sim, o Brasil, se não quer lidar com isso tudo de forma pública, em alguma instância, ainda que seja de uma forma discreta, o governo brasileiro terá sim de lidar de forma permanente com essa realidade na Venezuela.